E às vezes, muitas vezes, né, os caras que foram gatos, às vezes se perdem, né? Porque acham aquela coisa, o cara se destaca, mas chega ali igual e tal, e o que ele tinha muito mais era a força. Lógico, às vezes um outro tem talento também, mas tem casos que acontece isso. E isso acontece... Eu tenho uma época que tinha um lance era o ano do nascimento até uma determinada data, porque um ano, vou botar aqui embaixo, hoje, sub-12 aí, 13, uma 15. Diferença danada. O menino nasceu em janeiro, o outro nasceu em dezembro. Tem um ano de diferença, cara. É bizarro. Se eles nascerem na mesma data, já tem uma diferença, né, individual de cada um. Se tem um ano, o cara é um ano mais velho, mas ele está nascido no mesmo ano, vai jogar a mesma categoria. É o cara que nasce no final do ano. Eu nasci em janeiro, o outro nasceu em dezembro. Pô, eu tenho um ano a mais de vida, de formação do que ele. Mas é o mesmo ano e aí isso pesa. Imagina se você botar 1 ano, 2 anos. O Fluminense ele tem uma tradição de uma escola de goleiros maravilhosa, né? Sim. A que a gente deve isso? Pô, só buscando lá atrás, né, cara? Porque não sei se coincidência ou pelos goleiros que teve, né? A gente teve uma palestra com o Marcos Carneiro de Mendonça. Foi um dos primeiros goleiros. Já era um senhor naquela época. Eu lembro ele falando as coisas e tal, como fazer, atacar a bola, entrada e tal. Eu vidrado ali, moleque, 20 anos, né? 19 anos. E aí tem Gilmar, né? Essa turma toda, Castilho, que, pô, já tem um busto dele lá. Então, não sei se... É uma escola... Porque, assim, não tinha uma formação, né, cara? Eu mesmo peguei o início do treinador de goleiro. Muitas vezes, por exemplo, no Sub-20, em Xerém, o Américo Faria... Quando eu subi, era o treinador do Sub-20. Acabava o treino, ele pegava a gente, chutava umas bolas, cruzava, dava treino, orientava. Era o treinador que fazia isso. Mas não tinha um treino específico, né? Não tinha treinador de goleiro. A gente batia a bola um para o outro, fazia um treino e tal. E os próprios treinadores, o preparador físico que trabalhava a gente. O Luiz Henrique, vários assim. Depois veio o João Carlos Travassos. Esse aí foi um cara top. O Castilho, que é tido como um dos grandes ídolos da história do Fluminense, que cortou um dedo para poder jogar, para se recuperar de uma lesão. Você imagina isso hoje? Pô, cara, é complicado, né? Na época, a gente até, pela época que foi, a evolução que a medicina tem hoje, pô, lá atrás, recursos que a gente tem hoje não chegavam nem perto, né, da medicina. E os caras eram bravos mesmo, cara. Não vai recuperar, não, então tira o dedo e eu jogo sem dedo. Pô. É mais rápido, é a história, né? Essa história eu não conhecia. Tem. Eu acho que amor, né? O busto dele, sem um dele dedo. segurando a bola e com a falta dos dedos que teriam sido amputados. Que doideira. É muito amor, né? Pô, pra caramba, cara. É amador mesmo. O cara faz por amor ao clube, à profissão dele, ao que ele gosta, porque quem faria isso hoje? Tu falou, ninguém, cara. Ninguém. Aí tem uma frase histórica daquele título. Do Romerito. Eu quero meu dinheiro. Quero meu dinheiro. Cara, que ele tem muito negócio de atraso, né, e tal, e ele, um cara estrangeiro no outro país, e que cobrava a grana dele. E aí ficou, né, que ele na entrevista falava ele, sotaque mesmo para espanhol, e aí ele cobra, não, só quero meu dinheiro, não sei o que e tal, mas é aquele negócio, independente disso, isso era bom do time, no Viralizou, campo, né? Viralizou. Nossa, hoje em dia, pô, teria um monte de meme, passe, pô, quero meu dinheiro, quero um monte de historinha que nem quer montar. Tem história do Romerito? Cara, Bastidores, aquela que pode contar. Aquela que não pode, também pode. Aquela que não pode, também pode. Eu tenho uma história que os caras contam, porque assim, eu não vi. Você era muito novo. Não, porque assim, a gente viajava, né? Naquela época tinha muita excursão para o exterior no meio do ano, os times europeus estavam iniciando a temporada, quer dizer, acabava a pré-temporada, eles faziam aqueles torneios, convidavam os times de América do Sul, do Fluminense ia muito para a Europa, fazia esses torneios, Paris, Espanha, Inglaterra, e ali a gente passava às vezes 10 dias, 15 dias, teve uma que foi grande, um mês, fizemos vários torneios, e os caras à noite saíam, né, para se divertir, para tomar alguma coisa, e a juvenilzada, né, que eram os mais novos, ficávamos no hotel, na resenha, ficava ali esperando dar 4 horas da manhã para ligar para casa, que tinha 75%, 70% de desconto, um pulso, aquela história toda de telefonia fixa, através de telefonia, chamar, retorno, enfim. E aí os caras contam que numa saída dessa, os caras beberam, se divertiram e apostando corrida, o Romerito se tabacou lá no chão, se machucou todo, se ralou. Mas assim, eu não vi isso, mas os caras na roda... É engraçado, todo mundo que vem aqui está sempre no hotel, né? Ninguém nunca faz isso. Não. Mas eu não...
Não ia mesmo, até porque eu nunca bebi e ia sair para beber. Não. Você era mais Os novo, caras você era mais chegavam novo que essa tarde. turma, né? Não, era mais novo, da maioria deles. Uhum. A maioria deles. Você estava no Fluminense Bangu de 85? Fluminense, Pênalti do Bangu, Vica no 85. Cláudio Adão? Tava. Nesse jogo eu tava no banco. E aí? Foi pênalti. E aí que foi pênalti. Foi? Não foi? Não, aquele ali é assim, eu tenho essa imagem, o Adão entra entre o Vica e o Ricardo Gomes, se eu não me engano, e o Vica dá um giro com ele assim, né? Chega por trás dele, gira e tira. Castor assado. Você lembra dessa história? Sim. Sim. E aí o Castor Provocação. falou assim, com homem não se brinca. Homem que brinca com homem vira defunto. Cheira de ponta esse negócio, eu lembro de... Lembra dessa história? Lembro. Como é que repercutiu no Fluminense? Pô, cara, isso aí, esse tipo de coisa, né? Tu provocar o adversário e um cara como o Castor, que a gente sabe que tem histórias aí de ameaçar jogador, de ser mais duro, assim. Os dois eram banqueiros de jogo de bicho, né? Tanto ele quanto o Emil, mas o Emil era super tranquilo. Mas ele falava, meu irmão lá que é meio nervoso e tal, vai nem cobrar, tem história de, resultado ruim, chega... Descia a escada ali do vestiário do Maracanã e já parava os caras, vai ficar aqui, vai voltar. Tem umas histórias dessa. É mesmo. E aí, né, de coisa de arma. Também deu muito suporte para o nego que fez muita cagada, né? Que a gente sabe de umas histórias e tal. Essas que não podem ser contadas. Mas ele era assim, cara, temperamental e tal. E aí, ele, nesse período... Isso aconteceu uma vez, a gente foi jogar no norte, cara, no Pará, se eu não me engano. E o Jandir, se eu não me engano, deu uma entrevista. Jandir, o Leomir. E falou alguma coisa, negócio de índio e tal. Pô, repercutiu mal pra cá, não chegou lá, a gente foi hostilizado pra caramba, cara. É mesmo? Essas coisas assim você tem que tomar muito cuidado. Imagina hoje, aquela época era muito mais rádio, ainda, né? Tinha as rádios que eram nacionais, né? Tupi, Globo e tal, que pegavam no Brasil inteiro. E aí a notícia chegava. Mesmo com a baixa tecnologia igual em relação a hoje. Essa história do Castor repercutiu recentemente até. Eu vi esse vídeo há pouco tempo. Eu postei. Cara, foi tu? Porque eu fiz a reportagem. Eu lembro que eu vi o lance do Wright brigando e ele falando esse negócio, isso aqui, de fundo. Eu fiz essa reportagem. Eu fui ao Bangu e aí o Castor estava transtornado, que a notícia que saiu foi vou comer Castor à la Rossini, que era o zagueiro. O molho, Márcio Rossini. Então seria um Castor com molho Rossini em referência ao Márcio Rossini. Uhum. Aí o Castor falou, eu sei de homem que brinca com mulher, brincadeira de homem com homem vira defunto. E aí pegou... Aí acabou a brincadeira. Acabou a brincadeira. Pô, ali... Essa é a discussão. Tinha expressões que eles faziam no jogo do Bangu lá com a arbitragem ia sofrer. Porque ali o campo, o vestiário ali pequenininho, a casa do Bangu, né? Você presenciou alguma coisa? Não mesmo. Nada assim que não tenha sido exposto assim como essa situação no campo e a entrevista que ele deu, mas só uma história que o nego conta. Teve algum jogo que foi difícil até sair de campo, assim, que você lembra? Deve ter tido. Porque nesses jogos no interior, às vezes, você sofre uma pressão da torcida. Às vezes um árbitro marca um negócio que não é e tal. Teve algum desses que vocês ficaram trancados dentro do vestiário? Que você lembra? Não, que eu me lembre não, cara. Período Fluminense... Não. Tem pressão de torcida na chegada, entendeu? Estádios de acesso ruim, que até hoje acontece, né? Mas entra no meio da torcida, sai ali. Pedrada. E estádio cheio, né, cara? Os jogos no Norte e Nordeste era assim, era bem cheio. Os times do Rio e São Paulo, né? Porque a oportunidade dos caras verem. E aí hostilizavam, né? Zoavam e tudo, mas nada assim muito violento. De ficar no estádio, eu lembro mais assim na Ponte Preta, cara. A gente perdeu um jogo, depois que eu passei por isso tudo na Ponte Preta. A gente perdeu um jogo fora e aí a gente voltou de uma cidade que não era muito longe e aí havia umas 2 ou 3 vans, não era, quer dizer, uma torcida grande ali, a maior torcida ali entre Ponte Preta e Guarani, mas os caras cobravam. E aí a gente chegou no estádio, aí não deu tempo da gente sair, os caras chegaram logo em seguida, não era um ônibus nem nada, mas as vans aí ficaram ali hostilizando, teve que esperar chegar a polícia e tal, para dispersar e dar segurança para a gente sair.
Mas no Botafogo, no Fluminense, no início do Botafogo foi difícil, né? Quando eu cheguei no Botafogo. Vamos falar do Botafogo. Vamos. Tá bom. Então vamos lá. Pode continuar. Então, eu cheguei no Brasileiro de 88. Em junho, o Brasileiro no segundo semestre, às vezes trocava essas coisas uma temporada ou outra. E eu, para ter uma ideia, a gente acabou o Brasileiro num jogo contra o Santos, na Vila Belmiro, e era esse negócio dos 3 pontos do cobrança de pênalti. E quem perdesse caía. E aí aquele jogo ninguém queria arriscar, ninguém saía, porque o empate classificava os 2. Entendeu? Então ninguém queria correr o risco. Então foi um jogo, ruim de jogar pra caramba. Água com açúcar. Então vamos lá. Durante o jogo, conversaram os jogadores? Não, mas teve uma história que o nego falou, já combinaram de não sei o quê, ninguém fazia gol. Outro, não, fica aí. Mas aí eu falei, se sair um gol lá, não tem história, hein? Mesmo, sai um gol por um acidente lá, ninguém quer fazer gol, mas sai um gol por um acidente, e aí? Eu não ia facilitar nada para tomar um gol, de jeito nenhum. Mas foi um jogo bem morno. E foi para pênalti? Foi para os pênaltis. Foi 0-0. Na cobrança dos pênaltis já tinha terminado toda a rodada, aqueles jogos todos no mesmo horário. E os resultados que aconteceram, o pênalti foi livre, entendeu? Não fazia diferença, ninguém cairia. Então foi a Vera, a gente ganhou a disputa de pênalti. E a torcida, você ia falar a torcida? A torcida, pela Belmiro pertinho, né? Ficava xingando. Vou jogar um jornal aí, goleiro. Vai sair gol, ninguém quer fazer gol, você joga só pro lado, aquela história, né? Chatão, cara. A vida de goleiro não deve ser fácil, né? Porque você fica parado, plantado lá atrás e só ouvindo, aqui, né? Atrás de você, A Vila mesmo... Teve algum caso, assim, mais marcante? Não, muito. De você ouvir alguma coisa, ou tacarem alguma coisa, ou invadirem o campo? Não, invasão não, tacar uma coisa ou outra, aí tu para o jogo e tal, mas nada não, só exceção de saco, né? Aí tu tem que ficar com a cabeça toda hora ali, tentando se desligar disso, mas é difícil porque os campos, por exemplo, a Vila, é pertinho, cara, fica ali do alambrado, daqui ali na parede, a 3 metros, enchendo teu saco, você isso, tua mãe, tua mulher, teus filhos. Que era encarar um Maracanã cheio daquele, você entrar num estádio numa final em 89 ou em 92, você entrar e ver aquela pressão toda. Era bem, assim, um nível de concentração muito alto, né, cara, e eu ouvia aquele lance de você curtir muito, não tinha, né, porque você já via no jogo, na preparação, sair da concentração já muito ligado, chegar no Maracanã, em torno, já sabia como é que era, para acessar com ônibus, e aquele clima. E era muito, principalmente nas finais, né? Que tá com aquele negócio ali na mão para tu pegar ou largar e tu olha para trás e, cara, é uma bomba, né? Tem que começar tudo de novo no campeonato inteiro. 89 teve muito isso, porque não era um campeonato, eram 20 anos, né? Pois é. Cada né? Era mais um campeonato para tentar tirar da fila de 20 anos no Botafogo. Como é que foi isso? Mas aí a gente vai, cara, a gente tenta se livrar dessas coisas, nós temos que jogar, esquece isso, blá, blá. E fomos. Jornalista atrás do gol já te perturbou? Não, era engraçado só quando... Não perturbava. Quando tinha falta, encostava na barreira, já vinha um ou dois botar o microfone para ouvir a orientação, né? Que a gente fazia, não sei se já tinha aqueles microfones. Na época não tinha. Não tinha, né? Então aí o cara vinha ali, às vezes perguntava alguma coisa durante o jogo, mas nada que perturbasse assim, a minha concentração ou coisa. Porque eu já testemunhei um jornalista no Sul, né? E ele atrás do gol xingando o goleiro porque ele torcia pelo outro time. Eu fiquei impressionado. Falei, caramba, que isso? É absurdo. Absurdo. Às vezes os caras iam me perguntar no intervalo que eu tinha uma forma de me comunicar no campo, além de falar, de gritar, eu fazia tipo um psiu, né? Os caras escutarem. E aí os caras olhavam, eu dava a orientação que tinha que dar. Às vezes um centroavante estava saindo, a gente estava no ataque, e o zagueiro dava uma cochilada e tal. E aí os caras perguntavam, às vezes do outro lado, disseram que você que faz um apito. Eu falei, não apito. Vou apitar, o cara vai me dar cartão amarelo no juiz, vou apitar junto com ele. Não, eu só faço um psiu forte. Aí ele, porque a gente escuta lá do outro lado, não sei o quê. Eu falei, por isso que eu faço isso, porque é um som agudo e ele vai longe. E os caras já sabem que sou eu chamando e aí dão uma olhada, ou às vezes eu falo também, porque tem jogos, cara, em estádios que não para tu comunicar é difícil. 10 metros de distância ali, tu fala, grita e não chega,
Maracanã, por exemplo, 92, que eu lembro muito porque eu tentei falar com o Carlos Alberto Santos para a gente acertar o lado direito ali, que a gente perdeu aquela final do Brasileiro. Tá aqui, tá anotado. Antes do gol, antes do gol ali já tinha tido umas 2, 3 jogadas. Quando eu consegui ficar lá com o Carlos Alberto, falou, tô tentando ajeitar aqui, pô, mas tá difícil. Mas a comunicação, pô, eu com ele, volante, tá toda hora na linha da grande área. A gente fez 35 anos recentemente, né, desse título de 89. O que representou esse título de 89 para o Botafogo e para vocês que estavam ali, para esse grupo que jogou e que fez parte dessa conquista, depois de 20 anos sem título? Né? Cara, eu costumo dizer assim, que a gente entrou para a história do Botafogo, né? E assim, interessante que mesmo sendo um título estadual, e também considerando que o estadual tinha um peso muito maior na época do que hoje, mas é um título estadual, né? Um título nacional, né? Um título continental, mas pela história, pelo tempo que ele vinha sem título, e o Botafogo ficou na nossa carreira, marcando a nossa carreira, mesmo outros jogadores como o Gotato foi para o Flamengo e tal, jogadores que depois saíram de jogar em outros clubes, eles têm um vínculo, uma ligação com o Botafogo por conta desse título muito forte. Foi assim, um negócio que marcou a história do Botafogo e a nossa história de cada um que participou. Pois é, para você, como é que o juiz apitou? O que veio à mente? Pô, cara, os títulos, quando acontece isso, né, que acaba e aquele... Como eu falei, a gente chega no estádio, concentração, vai voltando tudo, aquela tensão e tal. Ali é que você... A descarga, né? Acabou. Não tem de estar na mão. Esse é o título, é nosso, acabou. E aí, mais ainda, né? A gente, depois desse... No caso do Botafogo, acho que ali tinha uma tensão um pouco maior por conta disso tudo, né? Expectativa e tal. Eu acompanhei essa situação ainda no Fluminense, aquele negócio de cantar parabéns, porque os caras vinham todo ano, o torcedor cantava. E, pô, mais um ano. Quando eu fui para o Botafogo, eu falei, pô, vamos ver, né? E o Botafogo montava times bons. A gente chamava time no papel, fulano, ciclano, só jogador bom, mas não dava... Você acredita em superstição? Que o Botafogo é assim, muito, né? Zero. Superstição zero. E aí? Mas você via lá? Via. Teve a história da meia cinza, pô. O Botafogo foi campeão em 68, com a meia era cinza, tanta coisa meia cinza. Graças a Deus era o goleiro. Se eu fosse jogador, ia ter que usar, mas... Não meia assim, não. Só jogo meia branca. Não é superstição? Não, é gosto meu. Eu joguei algumas vezes preto. Eu gosto, porque a minha não tem a perna muito grossa. Se eu boto a meia cinza, some. Preta também. A cinza, então, é horrível. Eu via meia cinza assim, a perna do jogador desaparece. Falei, pô, não. Eu gostava de meia branca, eu usava uma caneleira era vaidade grande. Também. Era, e também para profissionalmente, né? Porra, eu tenho 1,80m, cara. Pode botar outra roupa também. Eu tenho 1,80m, pô. Tudo bem que na época eu não tinha grande exigência, mas eu não era um cara mas para os goleiros hoje são gigantes, né? 1,80m hoje, se eu fosse começar a jogar, tinha que ser muito, muito bom para... Você era da altura do Paulo Sérgio, né? Eu não sei, o Paulo eu achei até que era mais baixo. O Paulo Vitor era 1,81m, era essa média. O Zé Carlos, falecido, era mais alto, era maior. O Acácio era grande também, mas 1,80m era uma altura legal para goleiro. Hoje... Então, meia cinza foi uma. Meia cinza. Aí teve uma história do... E pior que a gente foi campeão, né? E ele falava que foi campeão. Aí eu ainda brincava, tá bom, próximo campeonato, a gente vai entra nos jogos, fica todo no braço cruzado, faz a mandinga e a suspensão que tem que fazer e a gente vai ser campeão. Pô, meia cinza vai ser eu ganhar o jogo? Então beleza, eu vou botar meia cinza, encosto na baliza, fico assistindo o jogo. A gente ganha o jogo e pronto. Né? A suspensão vai tudo na trave. Vai na trave, vamos chutar para fora, porque com a meia cinza a gente não vai perder. Mas aí tem uma história, e ele fez o travasso. Ele pegou areia aqui no Morisco, onde era a sede do Botafogo. Morisco, né? Pegou areia e disse que tinha que jogar areia lá no campo. General Severiano, Morisco é a sede ainda, depois até foi vendido e tal. General Severiano, que era a tradicional que é até hoje. E a gente conseguiu levar num saque e a gente tinha que espalhar no campo lá em Marechal Hermes. Aí eu falei, ele deu na mão de goleiro. Eu falei, gravação, faz isso. Não, faz aí. Tá bom, daqui. Mas não tem. Começar aqui, jogar ali, fazer assim, fazer assado. Pô, tem uns caras que não dão ré no ônibus. O Espinosa era o mesmo refrigerante, tinha uma história dessa. Tinha que tomar o mesmo refrigerante. O Espinosa era supersticioso. Eu lembro tinha um outro também do supersticioso, era o...
Lopes, Antônio Lopes. Antônio Lopes com a camisa dele. As camisas também tinha esse negócio. Tem os caras. Eu não acredito nada. E o Emil? Devia ser sim, porque a gente ficou concentrando. Acho que o hotel existe até hoje, o Hotel Monza em frente, onde era o autódromo, né? E a gente foi campeão ali e concentrava ali direto. Que era longe de tudo. Longe, era um hotelzinho bem. Ele era até meio, acho que hotel-motel. É verdade. E nem tinha um lá no Recreio que a gente concentrava. As camas, às vezes, eram assim. Tinha um negócio de correr, elas eram camas de solteiro, né? Sempre 2 jogadores, mas tu via que ela corria e juntava. Então, ali, se fosse um motel, fosse um casal junto. Se for bom futebol ou 2 pessoas que vão só ficar no quarto junto, separa. Mas tinha hotéis, hotéis melhores ali no Rio para concentrar, mas não, tinha que ser ali, que a gente foi campeão ali. Qual era o diferencial desses caras? Era difícil mesmo pegar... Você já tomou algum gol deles de falta? Tomei. Do Roberto, não me lembro. Do Zico, eu tomei. E nem foi assim o lance dele bater. Ele bateu totalmente diferente. Foi até um gol polêmico, num 3-3, eu acho que foi em 89 mesmo, que eu tinha quebrado o nariz numa semana anterior. E aí foi aquele negócio, eu jogo, não jogo e tal. E aí acharam que eu não peguei a bola porque eu estava com medo. Ele bateu uma falta na mesma situação, só que ele não bate, tinha chovido, ele bate ela forte. Ele não bate nem por cima da barreira, nem bate colocado no ângulo. Ele dá uma pancada tanto que ela vem em cima de mim assim, só que ela vem variando muito. Ele bate no meio da bola e ela chega aqui, desvia, passa pela minha mão e entra. Assim, não é uma bola fácil, mas é impossível não defender. Para quem está olhando, a bola na mão do Ricardo não defendeu. Eu fiquei muito tempo vendo aquele vídeo de imagem de trás, e aí eu vi a variação dela, a dificuldade que foi, mas sem me isentar de culpa, não podia tomar aquele gol. E esse gol, mas eu não lembro se de falta dele, assim, se eu teria tomado dessas faltas aí, mas era muito difícil. O Roberto, eu lembro do primeiro jogo meu, segundo jogo meu como profissional, primeiro no Maracanã, num clássico. O primeiro jogo meu foi na Laranjeiras contra a Portuguesa, mas esse no Maracanã tem umas 2 faltas. Uma ele bate por cima da barreira, outra, o Roberto, contra o Vasco. Outra ele bate no meu canto. O Roberto, então, o juiz apitava, ele ficava parado, aí dava uma passadinha assim, ameaçava andar, olhando, e vinha caminhando, praticamente o tempo todo olhando pra gente. E a dificuldade, cara, é que os caras treinavam, né? Além da qualidade deles, era possível, né? Eu não digo assim que treinava e hoje não treina, que tinha que treinar. A gente mudou muito o futebol, as valências, as exigências. Naquela época dava para treinar e tal, eu ficava ali 30, 50 faltas, eu botava colete, uma camisa, ficava treinando sozinho. Não tem jeito, aí tem precisão. Com qualidade desses caras e repetindo o gesto, vai dar precisão. Você vê que era difícil eles errarem. Ele era travessão, goleiro. Eles vinham olhando para você. E você? E eu ficava o tempo todo focado e preocupado mais em não sair antes do que propriamente eles, né? Eu via eles caminhando, olhando e tal, e foco na bola. Na sua frente, sim, então. mas normalmente você consegue ver a bola. O ideal é que você veja a bola. Quando essa barreira está tampada ou quando entra o adversário na frente, isso aqui é um problema, né? Às vezes até no treino eu faço isso com os meus goleiros. Fico do lado da barreira tampando. Pô, professor, não. No jogo tu vai ter gente na tua frente, não vai enxergar a bola. E aí você, vendo a bola, você tenta focar na chegada dele na partida. Partiu a bola, você vai junto. Tenta não sair antes, porque às vezes só de uma passadinha aqui que você dê, já era. E quando é que você percebe que a bola vai para um lado ou para o outro? Só dá para parte? Não dá como o pessoal fala no pênalti. Até porque tu... teria até mais tempo de você usar isso aí, mas à distância você não ia conseguir ver assim, posição. O pessoal diz, o pé do apoio sempre aponta para onde ele vai bater. Se ele bota o pé aqui, ele vai bater para lá. Se o pé dele vem para cá, ele vai bater para cá. Mas assim, quem treinou isso, quem treina hoje consegue fazer... É muito difícil, no caso do pênalti, pela distância, pelo tempo. Você tem que ver o pé de apoio e sair na bola. É muito rápido. Pênalti. Quando ele bota o pé de apoio para defender, tem um pouco de sorte, tem um pouco, hoje em dia, com as informações que você tem, estatística, né? O cara bate sempre ali, sempre ali, sempre ali. Ou o cara bate sempre ali, você consegue ver aquelas... Alguém analisa essas imagens de passo, ó. Se ele inclinar muito o corpo, porque o cara viu ele bater 30 pênaltis, 10 pênaltis, ele inclinou o corpo assim, ele bateu aqui, e aí é uma estatística que você pode apostar. É uma aposta, mas com dados, entendeu? Mas na época a gente não tinha essa... E consegue lembrar isso na hora?
Tensão, Então, estádio gritando. É isso que tá. Aí ainda tem esse detalhe, porque você vai para um jogo normal, vamos tirar a disputa de pênalti, né? Um pênalti no jogo normalmente. No pênalti é mais fácil. Agora teve a história da garrafinha que tinha informações na garrafa na disputa de pênalti do Brasil. Né? Eu não vi. Eu vi um lance desse na internet, que tinha colado na garrafa. A de 94? Não, agora na Copa América. Na Copa América. O nome dos jogadores do Brasil. Ah, sim, o canto que eles batiam, é. fulano, canto tal, fulano, já tinham feito uma estatística, cara via. Para lembrar, mas ali é muito mais fácil. Num pênalti, também não seria muito difícil, por exemplo. Pênalti contra o Flamengo. Pênalti contra o Flamengo, é o Zico. Naquela época. Hoje, e sempre tem um cara que bate. Então, se vai jogar, os caras já da análise de empenho, cara, ó, se tiver falta, o fulano bate assim, assim, assim. Aí resta saber se o cara consegue lembrar aquilo ali, ó, o fulano, quem é e tal. Mas é difícil. O pênalti eu sempre escolhi um canto e eu tentava nunca... Sempre minha luta era para não sair antes, para tu não facilitar. O pênalti é fácil. No pênalti, tu abre um lado, o cara... Alguns, né? Outros não, também, que não tem essa segurança. O cara vem ali também porque ele está na tensão forte. Ele tem que fazer o gol. A obrigação então, né? Ele vou bater do meu jeito, não vou mudar. Se o goleiro sair no canto... O problema é que a gente às vezes sai um pouquinho antes, hoje também é mais difícil, um pé na linha, blá. Antigamente tinha a regra de não poder, mas, pô, o goleiro é quase lá na linha da pequena área, dependia da arbitragem, enfim. E eu escolhia. Pelo batedor, ou intuição minha. Tinha um goleiro argentino falta não, falava esperar a bola partir, que aí dá um pouco mais de tempo. Tinha um goleiro argentino que falava que ele ficava no meio para pegar os mal batidos. Sim, é uma estratégia. Uma estratégia de todas as primeiras, 5 pênaltis, um cara tem que bater aqui, e essa eu tenho que pegar. Mas também, às vezes, o cara bate uma ali, você não consegue pegar. O churrasco do Renato. Cara, isso aí é aquele negócio, né, cara? Ele foi... É uma situação que pode acontecer, a gente tem amigos, eu saí do Fluminense, deixei vários amigos, encontrei depois do jogo, jantamos, né, no churrasco. O problema só que foi o contexto da situação toda, né? Uma derrota daquela. Assim, chocante, né? Porque ninguém esperava. Imagina um torcedor. Aí no dia seguinte, o torcedor, apaixonado, vê eles lá pagando uma aposta, que seja brincando o que for. Pô, fazendo churrasco. Se tivesse talvez até junto, cara, ia ficar ruim, né? Porque, o cara que fez gol na gente, o torcedor não tem jeito. Ele podia fazer em off, né? No grupo. Não vejo problema nenhum, mas pra gente não, porque a gente não tem essa paixão do torcedor. Só nesse sentido. Eu acho que se ele não fizesse em off, não teria problema nenhum. Isso não teria interferido no jogo anterior. É amigo dele. E nem interferiu no próximo jogo, para a gente profissional. Agora, para o torcedor, realmente é difícil o torcedor ver uma situação dessa. E aí, com aquele negócio, reuniu o grupo lá. Renato não vai participar do próximo jogo. Até para a segurança deles mesmos. Recebi pressão muito grande, que não era para ele jogar, se jogasse ia dar problema, ia quebrar, ia fazer. E aí ele falou, não, tirou ele do jogo, não foi nem o Espinosa, nada, o Emílio tirou, porque é dessa questão de pressão da torcida e ficou um clima muito ruim. Mas por conta disso, né, de expor uma situação que toca no torcedor muito mal. Qual é a partida que você lembra, assim, que foi aquela apoteótica, assim? Bom, você pegou tudo, não passava nada. A de 89 do título, apesar de ter sido uma intervenção que mais chamou a atenção, foi a mais importante, assim, uma defesa, né? Pela importância da situação ali do jogo decisivo, de um título importante como foi o de 89. Eu lembro do Botafogo também, um jogo em Campos, aí não foi no Maracanã, mas um jogo que eu trabalhei muito, a gente ganhou ali de 1-0, um jogo pegado. Eu lembro o jogo no Corinthians, contra o Corinthians eu não lembro se foi em Pacaembu, onde foi em São Paulo. Na época era o Neto, teve uma cobrança de falta de várias outras defesas. O campeonato de 92 foi um campeonato muito, muito bom para mim. Aí chegou até a ter uma fumacinha de uma possibilidade de uma convocação, mas talvez o título de 89 não, se viesse, dava uma ajudazinha, mas acabou não vindo, mas foi um campeonato muito bom. E do Fluminense foram jogos assim, né? Como eu te falei, não foram sequências, né? É verdade que você teve um duelo com o Júnior Baiano? De marcação? Uma saída de bola, né? Em 92 teve Foi em 92? Foi em 92, teve um choque. O Júnior Baiano diz que nunca foi violento e nunca tirou ninguém de campo.
eu não pude ver, porque quando o goleiro, quando vai numa bola cruzada, ele só olha a bola. Quem vai disputar com ele, aproveita, pode ir no corpo, pode fazer o que quiser. Não faz diferença errar ou acertar a bola, a gente não. O goleiro ou o zagueiro tem que tirar a bola. Eu só sei que quando eu fui na bola, eu senti um atropelo assim de um ônibus, né? Pô, o Júnior Baiano tem 1,90 m e tal, forte. E no ar ele subiu junto, pô, jogou quase dentro do gol. Pô. Mas foi tudo certo, foi um lance de jogo, não foi assim, não machucou, subiu para trombar. Ele deve ter subido no meu corpo. Até recentemente, batendo papo com o Gotardo, eu comentei esse lance e falou: não, mas a gente combinou isso mesmo. Falei, Júnior, vai no corpo do goleiro, vai trombar aqui na outra, ele vai ficar com medo. Só que ele não gerou medo, não. Quando a gente tivesse que eu ia. Mas era a estratégia. Não assim, não ia para machucar realmente. Ele ia para trombar, pô. Aquele grandão subia, dificilmente ia conseguir segurar uma bola. Não, você abre o braço, ele pula, abre o braço. Basta você tocar aqui no cotovelo, pronto. Tu tem que estar com a mão bem preparada para pegar, tu dá uma esbarrada no cotovelo do goleiro, já atrapalha ele. Então imagina o cara jogando o corpo em cima do teu corpo, embolou, caiu. Essa dividida foi parecida com a dividida do Maurício no Leonardo.